dominei Maringá. Eu me tornei sócia do maior grupo de comunicação Sério? de Maringá. Tive programa de TV lá com plano feminino. Se a gente não conseguir fazer essa ponte, demora demais pra essa menina conseguir multinacional, mudando a vida da família inteira, né? Eu nunca me reconheci assim. Por isso que o plano de menina é tão importante pra mim. Vasculhando com André Vasco. Eu não sei nem como eu começo a te apresentar, Vivi. Eu, hein? Como que eu te apresento? Ah, Vivi Duarte. Sabe por quê? A gente pode fazer várias tags aqui, vários clickbaits. Tipo, da periferia para CEO. Tá. Uma mulher levantando a bandeira das mulheres, inserindo várias mulheres Hackeando o sistema, Eu hackeadora de adoro sistema. hackeando o sistema. CEO da sua própria vida. No mundo onde no LinkedIn todo mundo é CEO de alguma coisa, CFO, CMO, Eu queria inclusive que você me explicasse todos esses motherfuckers alls que existem no mundo. Caramba, Vivi Duarte, gosto muito de você gratuitamente. Eu também, a gente fala disso, né? Gratuitamente, não, de verdade. Porque a gente nunca se encontrou, a gente tem vários amigos em comum. Vários amigos em comum. E você trabalhou em vários lugares que eu admiro e com pessoas que eu admiro. Ah, que demais. Logo, eu admiro você também. Energia boa é isso. Vi, quero que você conte Propósito. sua vida. Vivi Duarte. Aqui no seu Instagram, já dando uma vasculhada, CEO Plano Feminino e Plano Menina Oficial. Plano de menina oficial, nosso instituto. É muito legal. Nossa. Que nada mais é do que visar inserir... Putz, eu tô tentando falar de uma maneira simples pra todo mundo entender. O instituto, É, ele capacita meninas de periferia e conecta com o mercado de trabalho. não só conecta, mas também capacita. Vocês não Capacita. soltam a menina lá. Não, capacita, treina, tem uma série de skills que a gente desenvolve, então soft skill, hard skill, tem muito treinamento para essa menina poder entrar dentro de grandes companhias e permanecer, né? Porque a gente também tem esse lugar de mundo corporativo que não é tão inclusivo ainda. Então tem culturas que não são inclusivas, então contratam a diversidade e não conseguem incluir a diversidade. Então a gente cuida para que as meninas elas tenham essa percepção, tenham resiliência. A gente também cuida da cultura da empresa que está contratando para que ela seja mais inclusiva e vai mentorando a menina ao longo do caminho. Ela fica durante 6 meses sendo mentorada para ter aquela, né, Você pega, casca grossa para você continuar. pega as duas pontas. Pelo plano feminino, você capacita as empresas. É, E pelo plano de menina, você vai lá e capacita a menina as para meninas. inserir. É isso. Muito legal isso. Deu muitos frutos? Muitos, André. Quando começou? Nossa, a gente começou em 2016. A gente Nossa, começou há muito tempo atrás. há muito tempo atrás. A gente começou no Capão Redondo Olha. e no Grajaú com workshops presenciais. Tornou uma plataforma também de cursos online, né, jornadas online depois da pandemia. Então, durante a pandemia que a gente teve que se reinventar, porque eram workshops presenciais robustos dentro de escolas em 10 estados a gente estava, né? E com a pandemia a gente começou a ter que trazer tudo para o online e super funcionou. A gente conseguiu ainda mais meninas para impactar. Mas como que você Só conseguiu? na pandemia, mais de 200 meninas que a gente conseguiu capacitar e conectar para o mercado de trabalho. E assim, multinacional, mudando a vida da família inteira, né? Colocando numas... Lá em Big cima. techs, empresas de bebida, de beleza, Nossa, que legal. farmacêuticas. E pessoas que, com certeza, não é possivelmente, mas com certeza não deslumbravam nada da vida, né? Não tinha um vale-refeição, um trabalho fixo, uma perspectiva de futuro melhor, né? Porque geralmente as meninas vão reproduzindo o histórico familiar. Então a mãe casou cedo, engravidou cedo, por falta mesmo, né, de oportunidade. Então o Instituto, ele capacita essa menina a também chegar a ser uma ponte conectora, para ela chegar mais rápido, se desgastar menos, porque é um país tão desigual, que se a gente não conseguir fazer essa ponte, demora demais para essa menina conseguir, primeiro, se reconhecer, né? Ter autoestima para sonhar e depois ter esses espaços para poder entrar. A gente tem um mercado extremamente ainda racista, desigual, dentro do mundo corporativo, reflete tudo. Pseudo-moderno. E o mundo corporativo incluir, reflete, né? Exatamente, vamos incluir, mas não sabe como incluir. O Instituto, ele é a menina dos meus olhos, porque tem histórias tão incríveis. Você deve ter muita história boa. A evolução delas. E você continua mantendo contato com elas. Algumas sim, outras não dá, porque são muitas meninas. Mas principalmente as da primeira geração, primeira, segunda, terceira geração. De 2016. Eu acompanho, 17, 18, que ainda tava, né? Sim. Eu acompanho, assim, elas voando, viajando o mundo, executivas já. Algumas a gente faz reuniões, porque elas se tornaram executivas de empresas que patrocinam o Instituto. Olha que legal. De alguma Aí maneira... elas entram na reunião, a eu fico energia muito tá sendo... emocionada. Tá. Elas entram, ai, Vivi, não sei o quê, a gente precisa de um briefing. Aí eu fico, ai, gente. Mas tudo isso por quê? Vivi nasceu, foi criada, freguesia do Ó. Freguesia do Ó. Você era muito pobre, Vivi. Eu era uma menina muito humilde. Eu não falo pobre porque eu acho que pobreza também tem a ver com aquele espírito
com a energia, sabe? Uhum. Não tem a ver só com economia financeira, Você né? não tinha Tem a uma economia do fartura amor, do financeira. cuidado, exatamente. Mas existe uma economia do amor, do cuidado, de Sim. rede, de comunidade, que sempre foi muito forte na minha família, assim, com a minha mãe, com a minha avó. Eu nunca me reconhecia assim. Eu só fui me reconhecer mesmo. Nossa, realmente, a gente é muito, muito pobre. Quando eu comecei a ganhar bolsas de estudo, a furar a bolha para outros lugares, eu falava, nossa, gente, olha esse mundo que existe, eu não fazia nem Nossa. ideia, né? Daí eu comecei a realizar. Mas com elas, assim, minha mãe e minha avó, sacoleiras do Brás, Olha isso. fazia acontecer. As bichas eram assim, viradas no avesso, assim, fazia acontecer, não tinha tempo ruim. Então a gente foi crescendo nessa habilidade, sabe? Eram 4 A mulheres. Sua Adriana mãe... Barbosa fala civirologia, eu acho que é muito isso. É verdade, civirologia. Era você, sua mãe, Minha avó, sua avó e sua minha irmã. irmã. Sua irmã é mais nova. Mais nova. Mais nova. Aí depois nasceu meu irmão. Esse Raspa do enredo tacho. todo, Rapa do Tacho. O jeito de compor, assim, a nossa história foi muito nesse lugar. Periferia, subúrbio ali, cortiço da freguesia do Ó. Morava num corredorzinho, assim, que tinha acho que umas 8 casas no quintal, Pô. né? Todo mundo muito unido. Sabe aquela coisa de vizinha, tem uma xícara de açúcar, não sei o quê, vai lá no Viana e pega não sei o quê, fiado pra gente poder fazer os bolos pra vender aqui. Sim. E aí depois, de repente, o dinheiro surgia, paga lá o Viana, pega mais coisa. Então, era uma realização também ali que... Por isso que eu acho que... Eu acredito muito nisso, né, também. Desse propósito e esse olhar propositivo. E valorizar o que você tem. Porque aí você conseguir fazer com o que você tem na mão, que às vezes pode ser muito pouco, é tão importante pra você ir multiplicando, né? Sim. Eu aprendi desde cedo isso com E elas. você teve referências boas, né? E você não cresceu com uma referência paterna, presente? Eu tive meu pai maravilhoso, é vivo, minha mãe também, minha avó já faleceu. Meu pai sempre foi um cara ausente na família, mas sempre foi uma pessoa com muito caráter. Que Sempre bom. ensinou muitas coisas boas pra gente, mas ele Uhum. não era presente, ele trabalhava demais, ele ficava muito fora. Então ele não era uma pessoa que ficava presente. Ele trabalhava com o quê? Desculpa. Ele era mascate, vendia bichinho de pelúcia, trocava por ouro. Você lembra dessas coisas? Nossa, Você era pequeno? Isso é raiz, isso Hã? é raiz. Ele era raiz, mascate Raiz. raiz. Ele vendia, trocava por ouro, bichinho de pelúcia, rifa. Era um cara que ficava... Como que chama aqueles ambulantes que viaja... Cacheiro viajante. Era um cacheiro viajante. Cacheiro viajante. Entendeu? Então o bicho era um Ou cacheiro seja, viajante. esse entendeu? negócio de vender já tá dentro de você, Tá no enraizado. DNA. Aham. Qual foi tudo que você vendeu? Qual que é a memória que você tem de infância, assim, de vender? Sua avó e sua mãe. O trio Parada Dura, né? O Meu filho, quarteto. Venderam o quê? De quê a Gente, era quê? demais, era muita coisa. Ó, pra começar, eu já vendi mato batido no liquidificador, até coloquei isso no meu livro. Eu coloquei nos potinhos assim, fechei e escrevi com esparadrapo, que era veneno de pulga. Propaganda Uma grana. enganosa. Era. Eu tinha, sei lá, uns 9 anos. E aí eu saí vendi pra toda a vizinhança naquele chablau. Ah, E aí eu cheguei em casa toda feliz, minha avó fez eu ir devolver, foi comigo devolver. Um por um e tal. Ela falou, não é assim, aí me deu uma puta lição. Mas assim, foi a primeira coisa assim, que eu lembro que eu vendi, que eu fiz um sucesso, eu fiquei toda, sabe? Mas vendia com elas uma chablauzeira, porque eu queria, gente, eu vou vender isso. Eu vou bater esse mato. Sabe? mas posso te falar? Coisa muito assim, era a lemonade, né? Lemonade. Podia ter vendido numa Só que eu posso limonada, né? falar, muito legal você pensar que, olha a referência de índole, de caráter, porque aí podia ter desviado você pro resto da vida. Total. Sua avó, obviamente ela não sabia o que era empreendedorismo, Não, não tinha nem mas ideia. ela sabia o que era ser correria, vender o almoço pra pagar a janta. É isso que ela falava muito. Só que enganar ninguém. Não, nossa, também assim, fiquei de castigo. Ela fez eu conversar com cada uma, explicar. E a mulher, uma das vizinhas, falou assim, mas eu até já passei no meu quintal e parece até que funcionou, não sei o quê. E eu falava lá, tá vendo? Ela, não, picareta. devolve esse dinheiro. Né? Mas vende bolo, mesmo? vende bolo, vende a torta. Aqueles plásticos, né, de casa, assim, pra guardar comidinha. Tipo Tupperware, só que Tupperware Tipo um versão... Tupperware, mas versão bem baratinha. Depois fui fazendo outras coisas, né, vendendo roupa, congelados, Sério? estética, já fui esteticista corporal. Nossa, Vivi, Tenho até curso. quantas vidas você tem aqui? Eu fico pensando isso. Nossa, você fez coisa pra caramba. Eu fiz um curso de estética corporal, fiquei sócia de uma amiga minha, a gente abriu num fundo de casa. Aham. Sua escola, sua educação, sempre foi em escola pública? Sempre em escola pública, mas também uma época eu ganhei bolsa para poder fazer, né, estudar em escolas
Particulares. E aí depois eu engravidei, né, com 21 anos, casei, Uhum. engravidei lá com 21 anos, parei os estudos, depois voltei pra faculdade. E aí foi faculdade pública, e parei, Olha. tranquei e fiz uma faculdade depois particular. Olha, super parecido. Minha mãe foi assim. Minha mãe criou eu e minha irmã e sempre ela que ralava em casa, ela que sustentava a gente. E eu tenho uma culpa que eu levo... Nossa, terapia. Era pra ser terapia pra ela, vai ser pra mim. E aí, Pra nós dois. ela parou a faculdade de arquitetura porque eu nasci. Porque E não tinha como. não tem rede. Na época eu não tinha rede de apoio. É isso. A minha mãe também não tinha. Tinha que trabalhar, trabalhava pra caramba. Senão não tinha comida. Tinha onde Era. viver. Não, ficava ali. Então, assim, tinha o meu ex-marido que trabalhava também, mas a gente ali tava, sabe, começando a vida, era tudo muito novo. Nossa. Então, assim, não dava, não tinha condição nenhuma. Então, até eu conseguir, né, entender a maternidade, rede de apoio, me organizar, demorou aí um tempo para eu poder voltar a estudar. Caramba. E bem aí uns 4 anos, aí depois, eu acho, Paulo Neto tinha uns 4, 5 anos, eu voltei para a faculdade. Eu fiz uma faculdade Que maravilhoso. particular. Minha mãe, ela Sim. só foi voltar, depois que eu tava mais velho, eu tava na MTV, aí minha Olha, mãe resolveu fazer maravilhosa. faculdade. Eu falei, mãe, você vai terminar arquitetura? Ela sempre trabalhou com arquitetura, né? Aham. Aí ela falou assim, não, eu vou fazer o que eu sempre quis e nunca tive coragem de fazer, que é psicologia. Olha! Aí ela depois, eu fiquei super feliz, porque eu já tinha conseguido me sustentar na minha Aham. carreira, não sei o quê. E aí eu fiz assim, na formatura dela, eu vou pagar a formatura dela e vou chamar todos os meus amigos. Ai, Aí a André. gente fechou uma mesa, enchi uma cara, minha mãe ficou doidona. Mentira, ela tomou Demais. uma dose e ficou Já fica doidona. doidona. Mãe é demais. Minha mãe é meu orgulho. Então, por isso que eu acho Poxa, muito que legal demais. esses projetos que potencializam, que trazem a mulher. Não só mulher, né? Eu coloco. Mulher não é uma minoria, assim como negros não são minoria, assim, são a maioria. Mas as pessoas insistem em colocar numa caixinha de minoria. Mas eu acho que tudo isso é mesmo pelo histórico do país, né? De desigualdade, de tudo que vem acontecendo, a supremacia do branco, hétero privilegiado, elitista, classista. Acho que foi colocando, né? Foi oprimindo o que é a maioria. Sim. E aí a gente, né, olhar hoje políticas públicas, iniciativas. Por isso que o plano de menina é tão importante para mim, porque o jeito que eu hackeei esse sistema e que hoje eu ocupo espaços, né, como empresária, empreendedora social, executiva, é algo que não são todas as meninas que conseguiriam fazer, né? É Com muito certeza. difícil. Com certeza, eu com 44 anos, eu penso assim, olhando toda a minha história, parece que eu tenho 150 anos, tudo que eu já vivi. Então, fazer essa conexão com as meninas para elas chegarem mais rápido e doer menos esse processo Sim. de hackear sistema, né? Que não é fácil, É. né? Ter resiliência também para chegar naquele lugar que é mais hostil, porque não tem ninguém igual a gente, e estar ali presente, sabendo que você tem para entregar. Então, hoje o Instituto capacita as meninas e elas são, assim, grandes hackeadoras de sistema. E para mim é uma honra. Que legal. É meio que, sabe aquela coisa assim, toma a sociedade, É sabe? possível. É possível, né? E é meio que essa resposta também para a sociedade, que é a parte da sociedade que tanto oprime, a gente colocar cada vez mais meninas periféricas dentro de espaços de poder e mostrar o poder que a gente tem e que só falta Demais. oportunidade, né? Sim, sim. É isso, Só né? falta alguém olhar, né? É isso. Alguém olhar, porque você olhou, mas aí pra você olhar, você falou que você entrou na faculdade, você fez jornalismo, você se formou em Jornalismo, apaixonado por Você lembra o seu primeiro emprego, já como jornalista? Quando que você saiu desse perrengue? Correria você sempre foi, mas quando que você saiu desse perrengue financeiro e falou assim, uou, Olha, agora sim. eu tive muita, óbvio que competência, porque eu sempre tive muito dom para as coisas que eu me propus a fazer desde cedo. Eu sabia que eu queria fazer comunicação, jornalismo, então eu sempre, né? Eu fui muito rápida. Na faculdade eu já entendi. Eu amo jornalismo, mas eu preciso ir para um lugar que seja marketing, por exemplo. Trabalhar Legal. comunicação empresarial, que eu vi que era um lugar. Eu fiz alguns estágios em alguns jornais. Na época, o Diário de Maringá, em Maringá, no Paraná. Você fez porque eu faculdade no Paraná. No Paraná. Tá. Eu tava lá no Paraná. Que loucura, você foi pra lá estudar. Eu tava morando lá. Eu morei aqui, aí a gente mudou pra lá, depois com o Neto, meu filho. Custo de Milhares vida lá. lá era mais barato ou não? Ah, era mais barato. Era tá. uma cidade ótima também, fiz muitos amigos. Sim. Eu dominei Maringá. Eu me tornei sócia do maior grupo de comunicação Sério? de Maringá. Tive programa de TV lá com plano feminino. Mentira, caramba, não, meu. foi demais. Que Fiz emissora que é em grandes Maringá? amigos. Band. Ah, na Band de Maringá. Aham. A gente ficava em segundo lugar de audiência no sábado, meu querido. Caramba. Parava tudo na cidade. Então, assim, tem grandes amigos lá. Então, quando eu comecei a pensar na faculdade, aonde eu vou ter ascensão financeira mais rápido, e conversando com professores, com profissionais,
eu entendi que no jornalismo ia demorar um pouco mais. Talvez eu não tivesse, né, uma projeção de carreira tão rápido e o marketing ia me dar aquilo. Então, eu já comecei a estudar, fazer faculdade e fazer cursos de marketing e Legal. entrei numa sucursal da Bung Bom para Alimentos. trabalhar sim. como estagiária. E dentro do momento de estágio de jornalismo, eu já fui transferida para a área de marketing, porque eu comecei a fazer... Você hackeou, você hackeou tudo. Hackei. Aí já entrei e ainda fazendo faculdade eu já era coordenadora de marketing. Você passou por indústria alimentícia, aí depois você foi pra onde? Um A apanhado. indústria alimentícia, telecomunicações. Não pode falar nome? É porque Ah, as eu pessoas não têm que... gosto. Não gosta? Que são grandes. Eu falo nomes de empresas e de lugares que realmente me deram credibilidade, sabe? Sim. Eu acho que tem aprendizados, mas eu acho que propaganda não. Não vale a pena fazer Não, propaganda não. com a minha história. É isso, então sabe? tá. É isso. Telecomunicações e área de saúde também. Você foi pra área de Área de saúde? saúde, fui gerente de marketing. Caramba. E os De cargos... plano de saúde, assim, de empresa de plano de saúde. Vi. Né? Caramba. Aham. Você foi, tipo, grande em vários lugares. Eu era gerente pleno, né? Então eu ainda eu tava com 32 anos quando eu comecei a Nossa, empreender. sim. Então, pensar que eu me formei com 26, Sim. eu me formei tarde, eu me formei com 26 anos, né? Por conta de ter parado lá pra ficar um tempo com a maternidade, maternando. Então, acho que eu tive uma projeção rápida na carreira, era gerente pleno quando eu decidi empreender. Mas eu aprendi demais, porque eram empresas grandes, então você aprende, né? Mas você teve muita oportunidade, Sim, né? tive muita oportunidade de criar projetos, de sentar com gente grande, né, com grandes instituições, agências grandes de publicidade. Então, tudo isso também foi me formando ideias. E até as pesquisas, Nielsen, Marplan, que a gente comprava para poder pensar em gerenciamento de produto, em crescimento de área, né, escala de produto. Eu comecei a questionar várias coisas dentro dessas pesquisas, né? Então, poxa, eu tô vendo ali que tem 80, 90% do poder de compra do mercado são das mulheres, independente do segmento. Tô olhando que a gente não tem, né, diversidade. Então eu comecei a fazer umas provocações que não eram ouvidas. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar. Poxa, isso que eu tô levantando aqui deve ter um valor. E aí eu Sim. achei um termo empowertizing, que fora do... Powertizing. Empowertizing, que era o empoderamento por meio da publicidade. E aí, quando eu comecei a ler sobre esse termo, essa terminologia, falei, tem um mercado aí gigante que tá lá fora, quero montar um modelo de negócio assim pra mim. E aí eu criei o Plano O Feminino. plano feminino que Uma aí... consultoria para provocar a publicidade a ter realmente empoderar o seu consumidor por meio de Antes do narrativas, plano né? de menina, antes de você pegar essas meninas que estão numa zona periférica do mercado, você falou, não, eu vou entrar dentro da empresa, já que eu tô dentro, vou hackear dentro para depois trazer. Eu nem tinha ainda, tá? A ideia de ter um instituto. Não tinha? Não tinha a Foi ideia ainda. indo. O que eu fiz é pegar toda a minha expertise como executiva, entender um modelo de negócio que fazia sentido para os meus valores, o que eu queria construir, e falar, putz, tá aqui. Não quero mais ficar dando ideia para os outros, para os outros ganharem dinheiro e uma coisa sem propósito. Eu quero trabalhar com coisas que eu acredite. E aí esse modelo de negócio é uma consultoria com foco em raça, gênero e publicidade, para marcas. Então, imagina, lá em 2010, Nossa. a gente desafiando os grandes diretores de criação, de grandes agências e marcas, a mudarem narrativa, tirar estereótipo da propaganda, a colocar a mulher como protagonista. Então, essa provocação, Sim. o Plano Feminino foi pioneiro em fazer na publicidade brasileira, né? Então, a gente fez vários cases, ganhou Cannes, ganhou Que legal. EFTs, muitas coisas Com legais. marcas que agora sim você tem orgulho de falar. Sim. Aí a gente trabalhou com Unilever, que foi a primeira marca que deu pra gente um case gigantesco com seda. Então a gente reposicionou seda, colocou mulheres pretas, de cabelo de todos os tipos, mulheres gordas, magras. Então, assim, pela primeira vez a marca tinha colocado, então, a cara do Brasil, sabe? Diferentes belezas, né? Sim. A gente ganhou muitos prêmios com esse projeto. Foi Caçadoras de Beleza. Heineken, então colocando a mulher para beber no bar sem ser julgada com as amigas dela. Jeep, as mulheres dirigindo, indo pro Jalapão, pegando estrada, né? Não ficando só como no banco de carona. Quem era do marketing da Jeep nessa época? A Babi Bono. A Babi Bono, que é da favela Babi digital. Bono. Te coraçãozinho. amo, gostosa. Babi que tava comigo em Austin. Carioca, E a gente maravilhosa. fala muito, eu e ela, sempre os dois, caramba, como que a gente vai
que estourar essa bolha. Filho, é tudo a mesma laia, Meu, porque a gente que se demais. conecta, né? Babi Bono. Ah, Então, vale assim, até a pena grandes falar marcas. dela, que é uma menina que tá hackeando, tá tentando hackear aí. E Babi, não tem... desista. Não, a gente tá junto, ela sabe. E a Babi, ela é uma menina que ela usa os privilégios também a favor, né, da mudança. Então, os lugares que ela tá, ela não deixa, ela não passa pano. Ela provoca, ela traz inovação e ela mostra o poder da periferia também, né, e da diversidade de um jeito que tem valor. Porque às vezes as pessoas pensam que esses temas Fala aqui. são os temas, ela mesma, bonitona, são os temas do mimimi, né? Mas não são. A gente tem aí pesquisas da Nielsen que estão mostrando pra gente o quanto que diversidade traz resultado também. Sim. Traz Gente, impacto, é público tira igual. a crise, né? É público igual. E se você pode colocar ainda aí. E maior, né? O maior público, é o que gera mais receita na economia Exato, brasileira, gente. Exato. Já que é pra ter um 54% negócio. da população é negra. Já que é pra ter um negócio, se ele puder ser social, melhor ainda, né? Melhor ainda, com impacto. Então, esse trabalho da consultoria, lá em 2010, quando eu criei, foi um trabalho de mudar a narrativa da propaganda. E que as marcas tinham que ter, sim, responsabilidade sobre aquilo que elas estavam escrevendo e falando. Mas antes de você chegar em seda, porque a gente contando agora é lindo. Nossa, estouramos a bolha. Quantos nãos e porradas você não tomou antes? Nossa, muitos. Tipo, fali. Tá louca. Você chegou a falir? Claro, quase fali. Fui salva pelo Groisman, meu grande amigo da FBIS hoje, mas que nem me conhecia. Então tava lá, sei lá, isso era 2011, porque eu lancei o plano em 2010, então a gente só atendia pequenas empresas, eu ficava de agência em agência, e eu ouvia dos meus amigos assim, Vivi, volta pro mercado. Volta pro mercado, porque esse modelo de negócio, a gente precisa de licença poética. Roberto Grossman. Ele, meu grande amigo, mentor, é um Que cara, legal. assim, excepcional, sabe? Muito, muito, assim, Tá vendo demais. como às vezes a gente vê conflitos, né? Não, porque vamos fechar, vamos se fechar. Olha quem foi o seu grande. Um judeu branco, hétero, privilegiado. Eu falo isso, eu homenageei ele no meu prêmio de Woman to Watch, Olha que legal. porque ele realmente é meu grande amigo, assim, uma pessoa com um coração enorme, um grande executivo, talentosíssimo. E eu lembro que eu tava quebrada, mas eu tava ali só com a narrativa pronta, né? O brand persona, Bonita. tava quebrada. Cabelo arrumado? Com o PPTzão bonito, a narrativa, o pitch né? Na ponta da Na ponta língua. da língua. Mas, Fatia, você não tem noção, o povo saindo, levando meu frigobar como pagamento, levando Caramba, computador. Você é caloteira, Não, então. eu tava pagando com as coisas que eu tinha no escritório, não tinha mais dinheiro pra pagar o povo saindo levando as coisas. O nome disso no mercado de influência chama-se permuta. Gente, Recebidos. Eu sei que eu já tava no desespero, eu tava no auge do desespero. Tadinho. Eu consegui uma reunião com o Grossman, que era na época CEO da FBIS, né, que é uma grande agência digital. E aí eu fui fazer essa reunião com ele pra levar exatamente o projeto que a gente fechou pra Seda, que era Caçadoras de Beleza. Porque eu sabia que ele atendia a Seda, e aí eu levei pra ele toda uma narrativa de olha o que tem no Brasil de beleza de mulheres, de cabelo, a oportunidade que tem aqui pra falar com essas mulheres, olha o que vocês mostram na campanha. Eu quero ajudar a mudar essa narrativa. A minha consultoria é essa. Ele ouviu com todo, sabe, com toda a calma do mundo que ele tem. Ele falou assim, você pode voltar aqui amanhã que eu vou chamar minha equipe pra conversar e tal? Eu falei, posso. Aí no dia seguinte eu voltei, tinha assim umas 30 pessoas numa sala gigantesca, umas 30 pessoas, tinha equipe de seda e tinha equipe de sabão em pó brilhante. E aí ele só entrou e falou assim, olha, eu gostei desse modelo, desse posicionamento, acho que é isso que a gente precisa para essas duas marcas. Então, se vocês puderem já conversar, e daqui sair um briefing para plano já começar a tocar esse projeto, meu primeiro 1,5 milhão. 1,5 milhão. Era. Gente, genial. Eu tô bobo. Então você foi querendo mostrar seu trabalho e você meteu um seda e um brilhante. 500 mil para brilhante e 1 milhão para seda. Foi o que começou a abrir caminho para o plano e para o meu trabalho. Então, assim, não era mais a louca. Porque a gente começou a ter case, começou a entrar nos veículos de trade, né? Meio mensagem, próprio marketing. Mas como que o plano feminino se enquadra nas caixinhas hoje em dia do mercado? É uma consultoria. A gente Como transformou tudo em empresa B agora. Mas como que a agência te viu? Alguém que vai vir morder a minha fatia. Eu acho que não, era muito mais como um aliado mesmo. Sabe aquela consultoria aliada para te... Porque a agência está muito focada num planejamento, numa mídia, num trabalho muito maior. E às vezes, olhando esse recorte, né, essa coisa mais sofisticada que tem de narrativa, transformação de branding como poderia, vai deixando a desejar. Então a gente acabou sendo um aliado ali dessas agências, né? Mas hoje a gente, 6 anos depois, eu criei o Instituto Planos de Menina, Tá aqui, né? Já tinha uma bagagem grande, atendendo várias marcas. As meninas estão indo para a Polônia
Com um projeto muito legal, isso que você tá vendo aí no plano de menina. Projeto da Gabi, Meninas Globais. Meninas globais. Que legal. Elas estão espalhadas aí. E aí o Instituto começou a se tornar uma referência de impacto de meninas da periferia. Então, capacitando e transformando as meninas em multiplicadoras também, porque dentro do bairro delas, da comunidade delas, elas multiplicam todos os conhecimentos que elas têm, né? Além de delas também serem conectadas a grandes oportunidades de vaga de trabalho, de bolsa de estudo, né? Então, isso que eu ia te falar. Como que vocês conseguem colocá-las no mercado? Rola alguma parceria para bolsas de estudo, para faculdades? Vocês têm parceria com faculdades? A gente tem parceria hoje com empresas. Empresas. E com faculdades, a gente faz meio que um telemarketing, assim, de ir atrás dessa faculdade, de apresentar as meninas. Então, de vez em quando, a gente consegue bolsa, cursos, né? Mas a gente precisa aprimorar ainda mais essa conexão com faculdades. O que mais a gente consegue hoje fazer como instituto é conectar a menina com essa vaga de primeira entrada, assim, vaga de entrada de empresa. Então, elas vão como aprendiz, né? Esse talento júnior, assistente, estagiária. Então, são essas vagas de entrada que a gente consegue conectar. Então, é o nosso core, é conectar com o mercado de trabalho. Legal. Mas agora a gente está fazendo esse trabalho de meio que telemarketing, de conexão com grandes instituições, para ver o que a gente consegue mais. Representando essa Exatamente, galera. sim. Que legal, que às vezes não teria nenhuma oportunidade de saber como chegar numa empresa dessa. E, enquanto isso, paralelamente, o plano feminino continua inserindo ideias de diversidade dentro das empresas. Então, quem é o público de vocês? Desde um RH Até uma escola. Até uma escola, treinamento de C-levels para saber como lidar com diversidade. Até o Vicente Carvalho, por exemplo, do Vicente. Razões para Acreditar, é um grande amigo meu. Também é meu, há muitos anos. A Vicente. gente tá há muitos anos, mais de Nossa, 10 anos a gente se que conhece, galera, quando hein? tudo começou. Eu sou grande parceiro do Razões. Nossa, quando tudo começou ali, quando tudo era Tudo era uma mato. ideia, tudo Tudo era era... mato, mas que não matava pulgas. Isso não matava pulgas. Mas o Vi é maravilhoso, ele sempre esteve presente também na nossa história. Caramba. E a gente, no meio desse caminho, 13 anos já, trabalhando com impacto, com diversidade, né, ajudando a indústria a crescer de dentro para fora, né, porque eu acho que também não adianta só ter uma narrativa bonita para fora. Sim. A companhia, né, as pessoas, a cultura das empresas precisa mudar. Então a gente também contribui bastante com essa mudança de mindset, olhar para os diálogos internos da empresa, comportamento, né? Qual que é o poder de relacionamento interpessoal que os grandes líderes têm, né? Então, essa construção toda nesses 13 anos ajudou a gente a construir também muita conexão, uma rede. Tijolinho por tijolinho. E uma rede de contato de pessoas incríveis também, que são aliados dessa causa, E até né? um filtro, né? Você sabe quem vai contar e quem não pode contar. Então, quem é você na fila do pão? Gente, Muito quem é bom, você na fila adoro, do pão? Muito bom. Inclusive, isso aqui eu Meu vasculhei. primeiro livro. Eu vasculhei um recorte da vida de 232 anos da Vivi. Mas que tem muita coisa nesse livro, né, Vivi? Você conta muita história aqui, né? Muita. Eu faço uma timeline da minha vida e os aprendizados, soft skill, hard skill. E aí é meio que um manual para tirar o plano do papel e criar a sua marca pessoal. Então tem vários exercícios também, né? Comprem. Eu falo muito disso, dessa importância da gente se descobrir, né? Quem é a gente, a nossa narrativa, construir essa marca pessoal, rede de contato, né? Então, vou contando como eu fiz, né? Para me conectar com essas pessoas que também foram abrindo caminho, que vibravam na mesma energia, tinham o mesmo propósito, né? Ô, Vi, e você sempre teve essa consciência de classe, consciência de gênero, de raça? Não, acho que foi uma construção. Ainda é uma construção. Para mim, em relação à raça, me descobri negra com 36 anos. Uou! Caramba, Tinha um foi cabelo- tudo tarde. Ao mesmo Tinha um tempo que você fez cabelo, muita coisa, porque eu fui me desconstruindo junto com o meu trabalho. você Liso, alisava. acho que tem aqui no meu... E tudo isso vai fazendo a gente não conseguir se enxergar num país racista como o nosso, aqui, ó. Né? Mentira que é você! Sou. Não é você. Aham. Não. Vivi Duarte. Ah, nossa, Olha que diferença. Vi, é outra Olha mulher. aqui, ó. Olha aqui, ó. É outra mulher. É outra mulher. Olha a diferença, né? A minha identidade. Foi tudo uma construção. Então, assim, não foi do dia pra noite, né? A gente vai se entendendo, se enxergando. E a Eliane Dias foi uma mulher que me ajudou demais. Então, eu realmente comecei a estudar, comecei a me conectar com outras mulheres negras,
a aprender a me gostar com o cabelo, né, em Demais. transição e depois com o meu cabelo cacheado, sabe? Foi um processo muito importante pra mim, até, né, pra minha vida pessoal, profissional, Sim. Que demais. uma coisa de E doido. fazer o que você faz e o que você vai continuar fazendo. Com certeza. Então, quanto mais a gente se reconhece, a gente tem potência também da nossa narrativa, do nosso lugar no mundo, E né? mais você vai descobrir quem é você na fila do pão. Com certeza. Eu fui me descobrindo. Adorei! Obrigado, viu, Vi? Arrasamos. Não, tem tanta coisa, então leia, procure, compartilhe. Sim, História é muito segue legal. a gente. Segue, muito bacana. Também o plano de menina oficial e o Sim. plano feminino. É isso.